E ele sim tem a capacidade de finalização muito importante, mas é importante pontuar também o porquê dessa oportunidade sendo dada para ele neste momento. E aqui é o ponto valor. Salve galera, salve rapaziada, aqui é o Velho Raposo, né? Vamos comentar do jogo de amanhã do Cruzeiro contra o Fortaleza. Mas antes peço que deixe like, comente e compartilhe. E vamos também comentar sobre esse vídeo. Vamos ao vídeo. Quando a gente fala, quando a gente ressalta assim, ó, para ter times campeões, você precisa ter no seu banco de reservas jogadores do mesmo nível daqueles que estão saindo. E o melhor exemplo dentro do Cruzeiro é essa posição de ataque. O Gabigol, no campo, você tem total tranquilidade por causa da capacidade dele, e o Caio Jorge é a mesma coisa. Então sai Caio Jorge e entra Gabigol, o torcedor cruzeirense e o Leonardo Jardim tem uma tranquilidade enorme, por causa dessa capacidade que ele tem. Posso dizer o seguinte, o Cruzeiro, diante desses dados, tem o privilégio de ter um cara para entrar no lugar do Caio Jorge neste momento, e ele sim tem a capacidade de finalização muito importante, mas é importante pontuar também o porquê dessa oportunidade sendo dada para ele neste momento. E aqui é o ponto valor, quando a gente fala, quando a gente ressalta assim, ó, para ter times campeões, você precisa ter no seu banco de reservas jogadores do mesmo nível daqueles que estão saindo. E o melhor exemplo dentro do Cruzeiro é essa posição de ataque. O Gabigol, no campo, você tem total tranquilidade por causa da capacidade dele, e o Caio Jorge é a mesma coisa. Então sai Caio Jorge e entra Gabigol, o torcedor cruzeirense e o Leonardo Jardim tem uma tranquilidade enorme, por causa dessa capacidade que ele tem. Posso dizer... Pois é, né, galera? Amanhã tem o jogo do Cruzeiro contra o Fortaleza e o Cruzeiro tem 2 desfalques garantidos, né? Um pode ser até que melhore, né? Mas eu acho difícil. É o Cássio, né? Machucou. É bom que ele precisa dar uma descansada, ele descansa, né? Porque tem jogado o ano todo, vai ser bom que ele dê uma relaxada. É um jogo que dá para poupar o Cássio, né? Agora, haverá o desfalque do Caio Jorge. E esse desfalque que é o grande problema, porque não por qualidade, porque o Gabigol tem qualidade de sobra para entrar e jogar, e isso não é o problema. O que acontece vai ser a perseguição, né, e a quantidade de jogo que o Gabigol poderá tomar. Vai ter que o nosso departamento jurídico agir nisso aí, conseguir eliminar, porque vão tentar sacanear o Cruzeiro. Não tenho dúvida nenhuma que vão tentar, né? Não tem dúvida alguma com relação a isso. O vídeo hoje é o som de um barulho de marreta, né? Porque tem uma obra aí perto. Agora, o importante é que a zaga vai estar completa de novo, né? Com Fabrício Bruno, né? Voltando dessa bendita seleção, junto com o Vidalba, que para mim é o esteio da zaga, né? Para mim é o esteio, o Vidalba. Tanto que o Jonathan Jesus, no último jogo, jogou muito bem, maravilhosamente bem. O gol de empate se deveu a uma falta de ritmo de jogo do goleiro. Por quê? O cara cabeceou bem, mas a bola foi caindo. Se ele dá um passo para o lado antes de pular, ele pegava a bola, né? Mas o negócio é que qual que é o problema? Comunicação. Jogador que não joga, goleiro que não joga, ele não tem comunicação com o zagueiro, ele fica às vezes vendido em alguns lances. E foi o que aconteceu. Fora isso, ele pegou muito bem, né, fez todas as defesas necessárias, etc. Mas não foi falha, né? Antes que o pessoal caia de pau, o goleiro, ele não falhou, não foi frango em hipótese alguma. Mas daria para pegar, né? Mas se fosse o Cássio, pegava, porque o Cássio é maior, mais alto, o Cássio pegaria. Talvez foi a altura mesmo dele ali. Mas jogou bem o jogo, tá? Não comprometeu, não. E é ele que vai jogar amanhã. E agora, comunicação é fundamental, gente. Se o goleiro não tiver comunicação com o zagueiro, ele vai ficar em dúvida se sai numa bola, se não sai, né? Se sai para interceptar o cruzamento de um lado, não sai. Então, assim, comunicação é a base de tudo. Tanto que tem um caso, né, que, até contar esse caso aqui, que o marido foi viajar, né, e chegou lá e falou com isso: quando eu chegar lá eu te ligo, ou te avisando que cheguei e que está tudo bem. Bacana. Quando ele chegou lá no determinado lugar,
estava com problema de sinal para telefone. Falou, poxa, vou ter que passar um torpedo, né, uma mensagem. Aí ele foi e digitou a mensagem, mas na hora que ele colocou o número do celular, ele errou o último número. Caiu no telefone de uma mulher que tinha perdido o marido naquele dia. Quando a mulher abre a mensagem, ela cai desmaiada. Todo mundo fala, o que está escrito essa mensagem? Não, que está escrito assim, bem, cheguei em paz. Fique tranquila, semana que vem você estará aqui, mas venha preparada, porque está um calor do inferno aqui. A mulher desmaiou. Tudo isso por quê? Uma comunicação mal feita, né? E é claro que isso aí é uma anedota. Então, o que acontece? É isso. Quando eu falo, por exemplo, que o zagueiro, eu preocupava com o Conjunto de Jesus no Clássico por causa da comunicação com o Vidalba, é porque tem que ter sintonia, né? E essa sintonia só adquire no dia a dia, nos jogos, né? Jogando. Ah, mas eles treinam. Eles treinam. Treinar é diferente de jogar. É totalmente diferente. No jogo vem a responsabilidade, a tensão, então é totalmente diferente. É como se fosse um casamento, né? E o Fabrício Bruno mais o Vidalba estão super entrosados. Haverá uma diferença muito grande na zaga, dá mais tranquilidade até para o goleiro. O goleiro joga mais tranquilo quando ele está em sintonia com os zagueiros. Então, esse problema o goleiro vai ter até ele entrar no ritmo dos jogadores, conhecer o que o cara pensa. É verdade, é isso mesmo. O goleiro, o Cássio sabe o que o Fabrício Bruno pensa, que o Vidalba sabe qual a atitude deles dentro de campo, porque já estão entrosados. Fora isso, mais nada. Acredito na vitória do Cruzeiro amanhã, né? Tenho confiança que ela vai acontecer, né? E o Cruzeiro tem que realmente focar-se na Libertadores. O que vier é lucro. Por quê? Ah, mas o brasileiro já tá definido, já vai dar Palmeiras. Sei não, gente. O Botafogo ano passado, né, ano retrasado, ele estava com 17 pontos, não sei, na frente, e perdeu. Por quê? Porque 2 tropeços seguidos. Imagina se empata o Palmeiras, empata mais o Flamengo. Depois eles perdem 2 jogos. Pode acontecer, porque não? Futebol é uma caixinha de surpresa. Vai acontecer? Não vai acontecer. Mas isso é muito importante, né, que isso aconteça, que possa acontecer. Então é isso, pode acontecer. Não é jogar a toalha, não é jogar a toalha, mas que pode acontecer, pode. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Então resta agora a gente ficar ligado, né, mas focar na Libertadores. O que vier, se vier mais alguma coisa acima disso, é lucro, né? E por quê? Uma vez que o Cruzeiro ganhou 2 ou 3 partidas aí agora, ele pode mesclar o time no Brasileirão e se preparar para a Copa do Brasil, que é além de ser um título, também é uma Libertadores, né? Então vamos contar com isso aí, firme e força, siga as programações dos canais Cruzeiro Ver Raposo e as transmissões Cruzeiro Ver Raposo e Cruzeiro até morrer. Um grande abraço para vocês, fui!